Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez aqui iniciando mais um programa, Jovens Testamentos. Estamos na série Parábola de Jesus, né? No programa passado nós falamos um pouco sobre por que Jesus pregava parábolas. Falamos também sobre aquela primeira parábola de Jesus, que vós sois o sal da terra, né? Mostrando ali uma figura e aplicando para a vida cristã. E como nós falamos, cada parábola que nós vamos falar aqui, nós queremos trazer para o dia que nós estamos vivendo. Porque nós lemos no programa passado a mensagem Shalom, onde o irmão Brana diz que o Novo Testamento fala desse dia, fala dessa hora, todo o Novo Testamento. E também na mensagem Cristo é o Mistério de Deus Revelado, o irmão Brana diz que toda a Bíblia, tudo ali fala de Jesus Cristo e fala do dia que nós estamos vivendo. Então nós queremos pegar cada parábola que Jesus falava e mostrar um mistério que estava escondido ali naquela parábola e trazer para o dia que nós estamos vivendo. Amém? A parábola que nós vamos falar um pouco hoje é sobre aquilo que Jesus fala. Se os seus olhos forem bons. Mas eu quero mostrar uma outra perspectiva disso. E observa que maravilha que é essa parábola aqui que Jesus contou, Jesus falou. Certo? Mateus capítulo 6, verso 22 diz assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Preste atenção no que essas escrituras nos dizem. Está falando, se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo terá trevas. E quão grandes trevas? Se a luz que há em ti são trevas, quão tenebrosas são essas trevas? Eu peguei essa escritura e vi no original, no léxico grego, para ver o que estava dizendo, e peguei do grego e traduzi direto para o inglês, para tirar uma tradução mais literal do que Jesus estava falando aqui nessa parábola. Agora veja bem o que estava do grego para o inglês. Vou colocar aí para os irmãos verem. Eu peguei a escrita grega, né? E agora eu vou mostrar para os irmãos desse grego para o inglês, né? Você vai notar aí onde eu selecionei, onde está marcado, está falando e single. Então observe aí que está falando se os seus olhos forem solteiros, porque single em inglês é solteiro, ou então numa outra tradução único, né? Mas está dizendo, se os seus olhos forem únicos ou solteiros, olhos únicos, certo? Ali embaixo, onde está dizendo assim, se os seus olhos forem maus, da palavra grega é poneros. Poneros. E aí, é daí que eu quero tirar essas traduções. Você viu que na tradução literal não está falando se os seus olhos forem bons. Eu não estou dizendo que a tradução está errada, porque o sentido é o mesmo. Mas observe o que Jesus estava tentando dizer nessa parábola, trazendo da tradução original. Jesus falou, se os seus olhos forem únicos, os olhos forem single, né, em inglês, single é único ou solteiro. Ele está dizendo numa perspectiva do seguinte, se os seus olhos forem focados, se você mantém os seus olhos focados, o seu corpo será luz. Você terá luz no seu corpo. Se os seus olhos forem únicos. Aí quando vai para a palavra, se os seus olhos forem maus, do grego poneros, significa assim, cheio de trabalho, cheio de aborrecimento ou cheio de distração. Se os seus olhos forem focados, o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem cheios de distrações, ele será mau. Então, olha só a diferença, né? Mas o sentido do que essa tradução nossa aqui do português, João Ferreira de Almeida, está dizendo é o mesmo. Se seus olhos forem bons. Mas numa tradução literal, está dizendo, se você for focado, o seu corpo terá luz. Se você for desfocado, seu corpo será trevas. Você pega isso e coloca no natural, por exemplo. Uma pessoa que é desfocada, que não sabe o que é da vida, ele terá uma vida de ruína.
apenas de ruínas e mais ruínas, misérias e mais misérias. Se a pessoa é focada no seu objetivo, ele terá luz na sua caminhada. Aplique esse natural, porque o natural ele explica, tipifica o que é o espiritual. Se você olhar sempre para Jesus, o seu corpo vai ter luz. Se você sempre for focar em Jesus, se você for cheio de distrações, porque o mundo hoje está cheio de distrações. É vários tipos de entretenimentos, vários tipos de informações, doutrinas que estão saindo. E no meio da nossa caminhada, Satanás vai colocando várias distrações para nós não mantermos o nosso foco em Jesus. E aí nós vamos ficar olhando para distrações. Aí na nossa caminhada vai ter problemas, vão ter provas, vão ter tentações de Satanás. Se a gente não manter focado, se não nos mantermos focados, essas distrações e olharmos para as distrações, terá trevas no nosso corpo. Nosso corpo será trevas, a nossa caminhada será somente de trevas. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas de Jesus Cristo. Então o que Jesus está falando é, mantenha os seus olhos em Jesus. E o Mombrana prega a mensagem, olhe sempre para Jesus. Mantenha o seu foco lá. Está vindo distrações, mas mantenha o foco em Jesus. Está vindo tentações, está vindo problemas, está vindo pressões. Mantenha o foco em Jesus Cristo. Que aí a sua caminhada terá luz. Se você olhar para a distração, aí é só trevas. O Brana diz que nós estamos vivendo numa era de muitas vozes, de muitas pessoas falando, meios de informações. Há muitas vozes que estão saindo, doutrinas falsas, vozes e mais vozes. O Brana diz que nós temos que localizar no meio dessas tantas vozes a voz de Deus. Certo? O Brana diz isso em várias das suas mensagens. Na mensagem A Voz de Deus para esses últimos dias e etc. Nós vamos ler aqui. Mas o Mombrana diz assim, há muitas vozes que tem hoje no nosso mundo. E se você parar para pensar, você já parou num lugar, irmão? E aí você tem tanta converseiro ali, conversa de um lado, conversa de um outro, conversa de um outro. E é tanta voz que está ali que você não consegue concentrar no seu pensamento. Existe até aquela expressão que diz assim, eu não estou conseguindo ouvir meu pensamento. Vamos supor que você está estudando. Está estudando ali alguma matéria, estudando para a prova e etc. E aí começa um fulano conversar daqui, o outro conversar aqui. Você não consegue manter o foco por causa daquelas vozes. Tem muita voz. Muitas vozes, muita gente conversando, o cachorro late daqui e aparece um barulho de um carro dali. Você não consegue se concentrar e você fica maluco. Aí você não consegue encontrar uma luz naquilo que você está estudando por causa das muitas vozes, das distrações que estão ao seu redor. Mas quando você fecha a porta do quarto, você fala, ó, todo mundo sai daqui do quarto que eu vou estudar. Aí você fecha a porta do quarto, fecha a janela, mantém tudo ali em silêncio e você consegue manter a concentração, manter o foco e estudar naquela matéria. E aí vai ter luz naquilo que você está estudando. Estou colocando natural para os irmãos entenderem o espiritual. Por isso que hoje, irmãos, você vai notar o seguinte, que no nosso tempo é tanta atividade, eu tenho notado isso na minha vida. Às vezes é tanto trabalho, é tanto, por exemplo, na minha faculdade, é tanto tarefas que tem que fazer, estudar para a prova, e aí tem um serviço, tem uma coisa, tem outra. Quando nós olhamos, nós não deixamos um tempo para Deus, para nós meditarmos na palavra. Já parou para pensar nisso? Aí passou todo o tempo e nós não meditamos, não lemos a Bíblia, não oramos, de tanta atividade, há muita distração. E Jesus está falando, se os nossos olhos forem desatentos, se os nossos olhos forem distraídos, o nosso corpo vai ser escuro, vai ser escuridão e mais escuridão. Se nós mantermos o foco em Jesus, aí as coisas vão mudar. Então, nós temos que observar o tempo que nós estamos vivendo, essa parábola aplicada para o tempo que nós estamos vivendo. E observar o quanto de distrações, quantas distrações estão ao nosso redor, estão tirando o nosso foco de Jesus. Estamos tendo uma vida muito natural, uma vida que não está mais em conexão com o sobrenatural. Como o Brana diz, uma vida cristã sem poder não serve para nada. Você fala, eu sou cristão, vou na igreja, mas tem poder na sua vida? Se não tem poder, o Brana diz, não serve para nada. Tem que ter uma vida de poder, mas como que está a nossa vida, né? Nós estamos olhando muito para as distrações ao nosso redor. O Mombrana diz na mensagem, escutando sua voz, no parágrafo 7, ele diz assim, porém hoje em dia, há tantas vozes que nos desviam da voz do Senhor, há a voz do prazer, e tanta gente aí está escutando e seguindo aonde podem ir.
e se divertem, e a maioria deles professam ser cristãos. Quando se aproxima o dia do baile, eles não podem escutar o que diz Deus. Dizem, eu sou cristão, hoje eu li um versículo na Bíblia, e Jesus chorou, João 11:35. E ali se encerra o assunto e vão ao baile, porque tem tantas coisas que fazer e tantas vozes no mundo, hoje em dia, que não podem encontrar tempo para orar genuinamente. Há tantas coisas que nos tiram a atenção de Deus. O que nós estamos notando hoje na igreja, dentro da mensagem mesmo, é que a nossa vida está muito boa, né? A gente tem um carro com ar-condicionado, nós não precisamos percorrer longos quilômetros para vir na igreja, tem um ônibus, a gente pega um ônibus, tem Uber, tem moto, tem vários tipos de meio de transporte. A nossa vida está facilitada. Antigamente eu tinha que percorrer quilômetros e mais quilômetros para conseguir chegar na igreja, passar por perigos. Hoje está tudo na nossa mão. Por isso que a hora gloriosa da noiva, irmã Brana, disse que é no aperto, porque vai haver uma grande depressão sobre o povo de Deus. Vai ter um aperto, vão fechar a igreja, vão proibir a gente de comprar, de vender. Como é que a gente vai alimentar o nosso filho? Como é que você vai alimentar o seu filho, irmão? O Brandes vai ser, muitas pessoas vão ceder ao sistema da besta, porque vão achar assim, é melhor servir Deus dentro do sistema do que não servir a Deus. Ou então o aperto vai ser tão grande que vão falar, meu Deus do céu, meu filho vai passar fome. Aí cede ao sistema da besta. Mas a pressão vai ser tão grande que é aí que a noiva vai manifestar o seu verdadeiro poder. Tá tudo muito fácil. E essas distrações, essas coisas, hoje tem... A pessoa não precisa mais nem vir à igreja para assistir o culto, você assiste pela internet. Muito fácil. Não estamos mantendo o nosso foco em Jesus Cristo. Totalmente. Né? E o irmão Brana diz assim, ó, aqui na mensagem A Voz de Deus nesses últimos dias. Parágrafo 26. E hoje uma razão por que a igreja está na condição que está é porque há tantas vozes, tantas outras vozes para separar a igreja da voz de Deus, até que se faz duvidoso que muitos ouvirão a voz de Deus, ainda que seja falada exatamente no meio deles. Eles talvez nem sequer a entenderiam, porque ela seria algo estranho para eles. Eles têm se concentrado muito nas vozes do dia. E se notarmos em nossa leitura da Escritura, vamos ver que a voz de Deus era estranha para eles. E tem vindo a ser dessa forma hoje novamente. Que a voz de Deus, há tantas outras vozes, e logo se Deus prometeu que Ele nos daria isso, e se outras vozes são contrárias à voz de Deus, então elas devem ser a voz de nosso inimigo, para nos confundir, para que nós não entendêssemos a voz de Deus quando ela fala. É tanta voz que quando a voz de Deus for falada, as pessoas não vão prestar atenção, porque é tanta distração, tanta coisa, tanta voz, algumas vozes muito parecidas com a voz de Deus, que as pessoas não vão entender quando é Deus que está falando. Nós temos que manter o foco, os nossos olhos têm que ser bons, nossos olhos têm que ser únicos, olhos solteiros, olhos que mantêm a nossa vista em Jesus Cristo sempre. Quando aquelas muitas vozes estiver vindo, nós mantemos o foco em Jesus. Falar para essas vozes, sai do quarto, que eu estou estudando. Jogar todas essas vozes para você. Você lembra quando Abraão estava oferecendo sacrifício? E aí, era vários tipos de sacrifício, né? Era a pombinha que tinha que ser cortada no meio. Jesus foi mandando ele colocar cada sacrifício. E aquelas aves foi para vir atacar o sacrifício. E ele ficava abanando, sai ave, né? Abanando. Eram as vozes, as distrações, ele tinha que manter o foco no sacrifício. E aquelas vozes vinham, aquelas aves, aqueles corvos tentando atacar o sacrifício, ele tinha que ficar abanando. E assim é nós nessa caminhada. Os nossos olhos têm que ser únicos, para que o nosso corpo tenha luz. Os irmãos já viram aquelas imagens? Por exemplo, assim, uma imagem que tem uma pintura com vários rabiscos, né? Galhos de um lado, e árvore, e pássaros. E quando você olha assim, sem manter o foco naquela pintura, você não vai notar muita coisa. Vai ver só um monte de rabisco, vai ver galhos. Quando você mantém o foco na pintura, você vai notar que tem uma imagem oculta ali. Às vezes tem um bebê, tem alguma criança ali. Por exemplo, essa imagem que eu vou mostrar para os irmãos. Você vai notar aí o casal, ele está olhando e... Será que eles estão pensando? Se você manter o foco na imagem, você vai ver que tem um bebê ali. A imagem oculta nessa pintura. Né? Uma imagem oculta nessa pintura. Então, para você ver algo na imagem, né, enquanto eu vou falando, algumas imagens vão rodando aí,
Quando você mantém um foco na pintura, você vai ver que tem uma imagem oculta lá. Se você olhar sem focar, você não vai ver nada. Mas quando você foca na imagem, você vai ver que tem umas imagens ocultas ali. O irmão Brana diz assim, o irmão Brana conta uma história de que ele foi em um museu, e nesse museu tinha um quadro ali que estava chamando a atenção das pessoas era uma tempestade muito grande. Uma tempestade que estava destruindo tudo naquela pintura. O irmão Brana olhou para aquilo lá e só viu destruição naquela pintura, ele não entendeu nenhum sentido do que estava falando naquela pintura. Era só destruição. E aí o guia falava para você se aproximar mais daquele quadro. E quando você se aproximava e mantinha o foco no quadro, o guia falava, mantenha o foco olhando para o quadro. Olhe bem para o quadro. E quando ele ia olhando para o quadro e chegando mais perto, por trás da tempestade eram anjos que estavam dançando. E o Umbrana aplica aquilo ali para bênçãos disfarçadas. Ou seja, na nossa vida, irmão, vão ter muitas distrações, muitas provas, lutas que nós vamos achar que não tem sentido na nossa vida. Qual que é o sentido? Nós vamos olhar assim e falar, mas por que eu estou passando por isso? Será que eu sou um cristão? Será que eu sou um eleito? O que está acontecendo comigo? Se nós ficarmos olhando para as distrações, o nosso corpo vai ter trevas. Nós não vamos entender o propósito que nós estamos vivendo aqui na Terra. Mas se nós mantermos o foco na nossa vida, manter o foco em Jesus Cristo e chegando mais perto de Deus, nós vamos ver que por trás da prova tem anjos dançando. Ou seja, o Brana diz, são bênçãos disfarçadas. Bênçãos por trás da prova. Abraão só conseguiu conquistar a sua promessa, conquistar aquilo que Deus prometeu para ele depois da prova. Conquistando as bênçãos depois da prova. O Brana prega uma mensagem com um título parecido com isso. Então, se nós mantermos o nosso foco em Jesus, essa é a parábola de Jesus. Mantermos o foco, mantermos o olhar sempre em Jesus. Olhe sempre para Jesus, disse o profeta. As distrações elas vão vir, o Satanás vai jogar vários tipos de distrações, vai jogar uma pedra no meio do caminho, vai colocar uma distração aqui, vai colocar fogo ali, fumaça no meio da estrada e você está caminhando no caminho. E vários tipos de distrações, tentações, te chamando para sair fora do caminho. Se você olhar para distrações, você vai sair. Mas quando você mantém o olho lá no prêmio, você não vai cair. Por isso que Paulo, quando ele vai falar sobre aquela grande corrida, né, como um atleta que foi treinado para correr uma grande corrida, e essa não é uma corrida de 100 metros. É uma corrida que ela tem obstáculos. Uma corrida longa, a longa distância, mas com muitos obstáculos, com muitas distrações. Mas se o corredor ele ficar olhando para os obstáculos, ele vai desistir. Ele fala, não aguento mais não. Chega. Mas se ele manter o olho no prêmio, ele vai passar por cada obstáculo olhando sempre para o prêmio. Eu quero ganhar essa corrida. Olhar para o prêmio, prêmio. Aí ele passa por todas as distrações, por todos os obstáculos e chega do outro lado. Na mensagem A Voz de Deus para esse último dia, o irmão Brana diz assim, ó, há tantas vozes hoje na Terra que é absolutamente uma coisa difícil, porque isso amortece a voz do sobrenatural. Há tantas vozes intelectuais, vozes sobressalentes de homens poderosos que são intelectuais, que em suas condições de intelectuais ainda fazem tremer as nações. Eles não estão apenas durante a noite com as pessoas, mas eles sacodem as nações trazendo grandes organizações, grandes campanhas, florescentemente. E uma pessoa estaria um tanto confundida. É mais que suficiente para confundi-los de como essas coisas vão e prosperam. E há vozes que se levantam e fazem essas coisas, e isto faz com que a voz de Deus seja separada para um lugar na parte de trás. A verdadeira voz de Deus. E a voz de Deus, dizem eles, como saberemos que é a voz de Deus? Porque para hoje, naquele tempo estava num profeta vindicado. Agora hoje, como sabemos que é a voz de Deus? Porque é a manifestação da palavra do profeta. Este é o profeta de Deus. E uma verdadeira voz de Deus somente nos traz de volta a esse Deus sobrenatural, real e vivo, com sua palavra sobrenatural, com a manifestação sobrenatural da verdadeira palavra. Então conhecemos que é a voz de Deus. E esse sobre, há tanto de no outro reino, que quase amortece isso. Porém, recorde, ela resplandecerá, ela sairá, ela o fará. Agora, há uma voz hoje no mundo da política. Essa é uma grande voz. E a gente, absolutamente, nesse grande dia de política, eles farão
tudo está mesclado em suas igrejas e tudo, e muitas vezes, que o temos visto recentemente, que a voz da política é atualmente mais forte que a voz de Deus nas igrejas. Ou de outra maneira, o povo americano não haveria feito o que acaba de fazer, vê? Eles nunca o haveriam feito. Se a voz de Deus houvesse mantido viva na igreja, eles nunca haveriam cometido esses erros. Porém, a voz da política é muito mais forte na terra hoje que a voz de Deus, até o ponto em que o povo vendeu sua primogenitura cristã por uma mistura de popularidade, educação e poder político. É uma vergonha ver isso. Né? Coisa forte que o Murano está dizendo aqui. E eu quero ler aqui o que o Murano fala no começo aqui desses parágrafos que eu li aqui para os irmãos, que o Murano diz assim, ó, há tantas vozes hoje na Terra que é absolutamente uma coisa difícil, porque isso amortece a voz do sobrenatural. Aí nós entendemos o que Jesus estava dizendo. Se os seus olhos forem únicos, tem luz no corpo. Se os seus olhos forem cheios de distrações, seu corpo vai ser escuro. Se os seus olhos forem bons, únicos, focados, tem luz. Se os seus olhos forem maus, desfocados, terá trevas. A irmã Brana diz assim, há tantas vozes hoje na Terra que é absolutamente uma coisa difícil. Porque isso amortece a voz do sobrenatural. Quando nós ouvimos as distrações, a voz do sobrenatural é amortecida. Aí nos cega. Porque na nossa caminhada, se nós olharmos para as distrações e essa luz apagar, nós ficamos cegos. Não conseguimos ver o restante do caminho. Nós precisamos da luz. Precisamos estar com uma candeia no meio desse caminho para iluminar o caminho. Se nós olharmos para as distrações, a luz apaga, né? Nessa ilustração, nessa parábola que Jesus está falando. E aí o caminho fica escuro, você fica cego. Você não sabe para onde você está indo, você não sabe qual que é o seu propósito aqui na Terra. Você fica perdido, cego, sem saber para onde que está indo. Irmão Brana diz assim na mensagem, há alguma coisa muito difícil para o Senhor? Parágrafo 28, ele diz assim devemos pensar hoje, que a pregação do Evangelho cega os descrentes. Não é de se admirar que eles não podem ver, eles estão cegos. Deus diz que eles têm olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Deus, se há algo que eu quero que Ele faça por mim, é que Ele abra meus olhos espirituais para que eu possa reconhecê-lo, olhar em volta e vê-lo, pois Ele está em todos os lugares. Eu desejo ver a Ele, ser tão familiarizado com Ele a ponto de ser capaz de reconhecê-lo à primeira vista. Eu reconhecerei que aquele é Deus. Isto que o meu coração deseja, ser como Abraão foi. Certo? Então ele está falando, a pregação do Evangelho cega os descrentes. Porque lembra do exemplo da chuva de Noé? No tempo de Noé? A mesma chuva que erguia a geração eleita, afogava os não eleitos. Então as pessoas estão cheias de distrações, porque a palavra está sendo pregada, e quanto mais a palavra é pregada, mais o diabo vai jogando distrações para não deixar nós olharmos para a palavra. E quanto mais é pregado, mais distração vem, mais Satanás aumenta o seu poder. Mais o poder de Deus aumenta, mais o poder de Satanás aumenta. Então isso vai cegando mais aqueles que ficam olhando para as distrações, os descrentes. Mas para o eleito, ele continua olhando para Jesus e as distrações não conseguem parar ele no caminho. Para nós encerrarmos, vamos ler aqui João capítulo 12, verso 35, que diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.
E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Amém? Então, manter o foco em Jesus Cristo. Se nós olharmos para as distrações, vamos ficar cegos. E como João, capítulo 12, está falando aqui, ainda a luz está conosco ainda por mais um pouquinho de tempo. Vamos permanecer na luz, irmãos. Vamos permanecer com os nossos olhos bons, os nossos olhos únicos, olhando só para Jesus Cristo. E aí o nosso corpo vai resplandecer a luz do Evangelho nessa era. Você é a luz do mundo, irmão. Você é o sal dessa terra. Vamos manifestar Cristo, mantendo os nossos olhos em Jesus, focados sempre na palavra de Deus. Jesus Cristo te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.